Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Laércio Albuquerque, CEO da Cisco no Brasil, sobre cidades inteligentes. Laércio, um dos pilares da Cisco são as Smart Cities. Falando um pouco sobre as cidades inteligentes, soluções para cidades, eu queria de fato entender o que é uma cidade inteligente. Me dá exemplos, me conta como é que funciona isso. Não, esse é um assunto que está super, assim, vou chamar na moda, no mundo inteiro, e ele tem que realmente ficar cada vez mais em evidência. A tecnologia, ela é um meio, não é o fim. O fim há de ser sempre o ser humano. Então, como melhorar a qualidade de vida do ser humano? Houve um tempo que tinha a tecnologia que transformava o negócio, era uma. A tecnologia que ajudava o cidadão era outra. Hoje a linha é muito tênue, né? Então eu diria, a mesma tecnologia que consegue permitir numa loja identificar os clientes que lá estão chegando, identificar qual a vitrine que está sendo mais visitada, onde que o cliente está parando mais para ver algum produto que esteja ali ou não, tudo isso é tecnologia. Essa mesma tecnologia, ela pode ser usada numa estação de trem, numa estação de metrô, permitindo que tenha todo um controle de acesso, um controle de uso, um controle onde está mais cheio, menos cheio, o que está precisando, ou seja, a tecnologia é a mesma, né? Então, é a questão do fim que é usado para essa tecnologia. Algo que tem que entrar na agenda de todos os estados, principalmente do Estado Federal, não pode ser mais um programa de governo, sim, um programa de Estado, é transformar as cidades em cidades inteligentes. No ponto quando você acredita, que é o que a Cisco acredita de verdade, que tecnologia para cidades inteligentes não é luxo. Mas o que é qualidade de vida. O que é? Me dá um exemplo concreto do que é uma cidade inteligente. Eu vou te dar um exemplo de um bairro inteligente que a gente ajudou a fomentar, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que foi o Porto Maravilha, né? Aquela região toda. Por conta da Olimpíada. Por conta da Olimpíada, né? Fez parte também do investimento que a gente comentou no bloco anterior. A Cisco fez todo um desafio, né, buscando algumas startups com ideias de como transformar o bairro num bairro inteligente que pudesse ser um protótipo para uma cidade inteligente. E teve 5 startups que foram selecionadas, a gente acelerou essas 5 e grandes projetos foram colocados ali. Então, um exemplo muito básico, internet das coisas na veia, melhorando a qualidade de vida. Todos os bueiros do Porto Maravilha, eles têm sensor. Aquele sensor, então eu não preciso ter gasto de poluição de alguém indo naquele bueiro, limpando toda essa poluição, que eu digo, de um carro que vai, gente, limpa, para limpar aquele bueiro, para não deixar ele encher, porque se ele encher, a qualidade de vida vai baixar. Sim. Porque vai inundar. Mas quando você coloca um sensor, onde esse sensor está conectado com o COR, que é o Centro de Operação do Rio de Janeiro, e conforme esse lixo que vai caindo do bueiro enche, já é avisado para que ele seja limpo antes de uma enchente, isso é qualidade de vida. Isso é um exemplo de cidade inteligente. Quando você está... cidade inteligente, isso é voltado para a zeladoria, né? Se eu tenho cidade inteligente voltado para o transporte, né? Se você está no seu ponto de ônibus, você tem um aplicativo, você sabe exatamente a hora que aquele ônibus está chegando, a hora que você vai chegar na sua casa, isso é luxo ou é qualidade de vida quando você pode chegar em casa mais cedo para cuidar de estar com seus familiares? Eu gosto muito dos exemplos usados para a saúde, né? Então tem exemplos no mundo inteiro de, por exemplo, idosos, né, que já com dificuldade tanto de locomoção como de ação, caso precise de alguma coisa, que usam sensores com eles, né? E se ele tem uma queda, se ele tem algo, um hospital próximo já é avisado que teve um problema com aquele Isso já existe. Isso já existe. Você vai em Barcelona, isso tem lá, né? Isso é um programa que existe lá, é um exemplo que a gente dá. Aliás, Barcelona ela é um grande exemplo, não só de cidade inteligente para o mundo, mas um grande exemplo para a Cisco também, porque toda a plataforma de conectividade, usando a cidade inteligente para melhorar a parte de saúde, a parte de transporte, a parte de zeladoria e, por que não dizer, a parte toda de educação também, é muito forte. Que mais exemplos você teria para dar? De cidade inteligente, de equipamentos que foram instalados para tornar a cidade mais inteligente. Eu vou dar um exemplo. Você falou esse do bueiro, mas acredito que existam outros exemplos. Sei lá, eu vou dar um exemplo super prático que está na mídia também, pode ser colocado, e você consegue levar ele para a cidade inteligente. Tem
os refugiados chegando na costa da Europa, né, é algo que está acontecendo agora, né? Foi criado, né, uma forma inteligente, ou seja, um mundo conectado. Foi criado, pessoas se juntaram e criaram, para a recepção desses refugiados na costa, foi criado um container inteligente, onde, através de equipamentos, esses containers conectados com a central e hospitais da cidade, conectado com a própria prefeitura da cidade, os refugiados chegando, tem como você movimentar dezenas de médicos para chegar na costa para atender esses casos? Não tem. Agora, você tem como levar esses refugiados com a tecnologia para os médicos. Então, foi criado, através de um container, ideia simples, com telepresença, onde os refugiados chegavam, um médico local, a especialidade estava longe, então eles atendiam esses refugiados de imediato, então está acontecendo. Por videoconferência. Por videoconferência, só que os médicos podem até entender da necessidade física daquele ser humano, mas não falam a língua. São mais de 50 dialetos chegando ali. Então, mais de 700 tradutores foram colocados também por conectividade, por isso que eu falo tanto da plataforma de conectividade, se conectando nesse sistema também de conferência, ou seja, voltado para a saúde. E tendo o primeiro atendimento, esses cidadãos que estão chegando ali, né, os seres humanos chegando ali, um atendimento para criança, mulheres, de todo jeito, podendo ser atendidos e chegar com vida numa capital. Quando você leva isso, então, aqui no Brasil, já teve exemplos que a gente tem no Nordeste, e hospitais já estão fazendo isso, onde consegue atender um cliente, um paciente que está a 100 quilômetros de distância por telepresença, onde é preciso, pela lei até, que tenha algum profissional do outro lado. Mas você não consegue ter todas as especialidades nos cantões do nosso país. Mas você consegue, através da tecnologia, levar essa especialidade a todas essas necessidades. Então, são exemplos que a gente tem. Tem exemplos, sei lá, tem portos, né, quando você coloca a internet das coisas nos portos, torna o transporte dos containers, a localidade, aonde ele chega, para onde ele sai, o que está movimentado, são exemplos de cidades inteligentes. No caso do Rio, da Olimpíada do Rio, o que foi implementado no Rio de Janeiro? Qual foi o legado da Olimpíada? Esse eu acho que talvez seja é bonito até de falar isso, que é o maior orgulho que a gente tem deste momento do investimento que a Cisco fez aqui nas Olimpíadas, né? Eu comentei um pouco da parte toda de investimento no país como um todo, o centro de inovação que ali foi criado, o bairro inteligente do Porto Maravilha, mas as Olimpíadas do Brasil elas foram consideradas os jogos mais conectados da história. E toda a plataforma de conectividade dos jogos foi Cisco. Não só a parte toda de conectividade, mas a parte toda de processamento, né? Os servidores Cisco, né, de processamento foram utilizados para processar todos os dados que ocorreram durante os jogos. Então isso já foi um orgulho por si só. Esses equipamentos aqui ficaram. Então foi feito um processo para que este legado todo de equipamentos ficasse em prol da educação do nosso país. Então os equipamentos, parte deles foram doados para a cidade de São Paulo, onde todas, né, todas as escolas municipais de São Paulo serão conectadas, não é só a escola, mas todas as salas de aula, não só dos céus, mas como das escolas municipais. Assim, eu estudei em escola municipal minha vida inteira, então um orgulho maior ainda, serão conectadas. No Rio de Janeiro, tem um projeto lá que são as naves de conhecimento, que são os centros de educação que existem nos lugares mais desprovidos do Rio de Janeiro, todos eles conectados por soluções Cisco, vindas do legado das Olimpíadas. Até quando? Não, é eterno, não, foi doado. Mas quando que começa a operar? Todas já estão conectadas? Já estão funcionando? Não, as implementações estão ocorrendo agora. Estão ocorrendo. Até teve aqui em São Paulo, teve uma inauguração de um CEL, que chamou o CEL 21, que o prefeito chamou, toda a plataforma ali de conexão, Wi-Fi, é Cisco, né, e vai ter uma inauguração agora em dezembro também de uma das escolas municipais, já mostrando qual o efeito nos 600 mil alunos que serão tocados pela tecnologia. E qual que é o efeito? Qual que vai ser? Como que eles vão sentir a presença da tecnologia?
Primeiro que eles vão estar conectados com o mundo. Então, onde você consegue, dentro da sala de aula, você ter aí os equipamentos, com certeza, que precisam ser providos também de alguma forma pelas soluções, ou pela prefeitura ou pelas parcerias que ela está fazendo, na mão do professor e na mão dos alunos, você está com essa conectividade de Wi-Fi, conectando com o mundo inteiro e trazendo soluções, agilizando e transformando o método de ensino. É por isso que eu falo muito desse pilar principal. Você pode ter os melhores programas digitais do mundo, mas se você não tem o pilar, o alicerce, que é a plataforma de conexão, você não consegue fazer essa conexão. E as escolas, então, esses equipamentos vão prover isso. Então, vão prover. Hoje já tem alguma coisa, então não é falar que não tinha nada. Escolas conectadas, mas estava a diretoria conectada. Agora, as escolas terão laboratórios de informática, e esses laboratórios também conectados. Grande parte ficou em São Paulo para a conectividade das escolas, grande parte ficou no Rio de Janeiro, através da Central de Processamento de Dados do Rio de Janeiro. Os servidores serão usados para a criação de cloud para a educação, para a criação de conteúdo para a educação, e vão aproveitar e ser utilizado para outros pontos de tocar o cidadão. E todos esses centros de educação, chamado Nave de Conhecimento do Rio de Janeiro, também os equipamentos estão sendo usados para manter essa conectividade desses ambientes também. Então é um legado que ficou no país. Agora, é um investimento muito alto. Como é que foi trabalhar com o governo, Prefeitura do Rio de Janeiro? Eles honraram o que prometeram, pagaram o que prometeram? Porque é muito difícil, a gente vê hoje, é muito difícil trabalhar com agentes públicos, principalmente no Rio. O que se viu hoje, o que se sabe agora, nos últimos tempos, de como está a administração pública no Rio de Janeiro é calamitosa. Então, eu gostaria de saber como é que foi trabalhar com ela. No caso da Cisco, especificamente, né, então é mais fácil responder essa sua pergunta, porque não teve uma relação de estou vendendo algo para receber algo. Então, eu não tive esse problema. Eu não tenho esse problema. O que teve foi a Cisco, como empresa, ela ganhou uma licitação para patrocinar as Olimpíadas. Então não teve o caminho de volta, dou algo para receber algo, só teve o caminho de doar. Então só houve a doação. Então eu não tive a relação de qual a parte do Rio, se pagou, se não pagou. Eu não tive essa relação. O que a gente teve foi sim, durante todo o processo, uma relação saudável de realmente poder implementar todas as nossas soluções nas Olimpíadas, e agora durante o processo todo de doação, que houvessem projetos inteligentes que tocassem o cidadão através da educação. E os projetos inteligentes ocorreram também. Então então não tem essa relação do a Cisco sofreu para receber. Não teve, porque não teve a relação do receber, teve só a relação do doar. Né? Um projeto de doação da Cisco, tanto para a Olimpíada como para o legado que agora fica, mas não teve uma relação comercial, ela não existiu. Em termos falando do legado, esse legado no Rio de Janeiro poderia ter sido maior? Eu acho que ele foi no número certo. A primeira coisa que a Cisco colocou como missão é que não fosse as Olimpíadas do Rio de Janeiro, que fossem as Olimpíadas do Brasil. E que pudessem ser as Olimpíadas não só as mais... Isso de verdade, quando eu entrei na Cisco já era uma missão estampada nas paredes. Que sejam as Olimpíadas mais conectadas e inclusivas da história. Então, o projeto de legado sempre existiu desde o seu design, desde o seu desenho. Então, ter tocado mais... Então, a gente tocou a cidade do Rio de Janeiro com o legado, o estado do Rio de Janeiro, então não é só a cidade do Rio, mas outras cidades através do Centro de Processamento de Dados do Rio de Janeiro que vão prover isso, e a cidade de São Paulo. Então, a gente teve pelo menos 3 grandes polos, onde em cada uma delas mais de 600 mil alunos serão tocados por conta desse legado. Tá ok, muito obrigado, Laércio. É um orgulho para a gente o que foi deixado. E na Cisco eu lembro até agora que quando efetivou-se o processo de doação, que tem toda a parte legal, trâmites, receita, foi tudo feito da forma mais plena e dentro da lei. A lei das Olimpíadas, 12780, já permitia esse tipo de doação, e foi quase como se tivesse fechado um grande projeto. Foi uma festa, mas uma festa de coração patriótico. Puxa vida, que bacana. As Olimpíadas não vão ficar no passado. As Olimpíadas vão tocar centenas de milhares de pessoas eternamente. Então foi uma coisa gostosa para nós como colaboradores da Cisco também. Tá, João. Muito obrigado, Laércio.
E no próximo bloco conversaremos sobre investimentos e inovação.